Graças a Deus. Amém. Então, nesse mês de outubro, nós estamos abordando um assunto muito importante. Nós estamos falando sobre oração. Recentemente, nós alcançamos a marca de 1000 dias de oração. E esses 1000 dias de oração foram 1000 dias de semeadura. E esse tempo é um tempo que nós não temos noção de onde ele vai nos levar e o que nós vamos alcançar depois de um tempo como esse. Se quando você ora, as coisas acontecem, quando você ora por 1000 dias, muita coisa também vai acontecer, é ou não é? Eu soube que na história, os morávios, que eram cristãos protestantes europeus, eles oraram por 100 anos pela Europa. E assim, depois aconteceu a queda da cortina de ferro e a liberdade para o Evangelho, algo que era praticamente impossível, aconteceu. Não só isso, mas uma série de outros avanços vieram através da oração. Nossa igreja também é uma igreja que todos os dias está no altar, está na intercessão e na oração também. E nesse mês de outubro, nós achamos por bem ministrar sobre esse poder na sua vida. Porque tudo que é bom tem que ser compartilhado, sim ou não? Tudo que é bom, que os outros também precisam, nós precisamos contar, precisamos compartilhar e dizer para você como é que você também pode viver, se apropriar desse recurso tão maravilhoso que Deus te deu. Então, queria convidar você para ouvir essa palavra com fé, tá? No seu coração, porque hoje eu quero falar com vocês sobre oração como meio de acesso, tá? Oração como meio de acesso. Eu trouxe essa caixa aqui, uma surpresa para vocês, porque essa semana eu fui convidado para participar de um evento aqui em Goiânia. E os organizadores, eles já me mandaram, a minha credencial, tá? Então eu vou chegar lá, já no estacionamento, já com a minha credencial lá no pescoço e também com a pulseira, que eu vou colocar no meu bolso aqui, no meu pulso, e você. Só que a bênção, para o servo de Deus, ela é dobrada, irmãos? Então foram 2 credenciais para minha esposa e para mim também. O que significa esse crachá? O que significa essa pulseira? Significa acesso. Amém? Quando você entra no centro de convenções, com uma pulseira no braço, com a credencial no pescoço, você tem acesso a todos os ambientes. Se você não tiver, vai ter um guarda-roupa na sua frente lá dizendo, aqui você não pode entrar. Não é assim? Então nessa manhã, eu quero falar como que a oração te dá poder do acesso. Ok? Então, porque a gente vive em um tempo em que acesso define poder. Acesso define oportunidade. Quem tem acesso a um líder, a uma autoridade, tem poder. Quem tem acesso a um sistema, a uma plataforma, tem poder. Quem tem acesso a um recurso, tem poder. Quem tem acesso a uma informação, também tem poder. Quem tem acesso está a um passo à frente daquele que não tem. Então veja bem, se você é um trabalhador, um empreendedor, um empresário, a sua concorrência tem as mesmas situações que você tem que conviver todo dia, toda semana. Agora, se você é um homem de oração, ou uma mulher de oração, e o seu concorrente não, isso significa que você está a um passo à frente dele, sim ou não? Sim.
Porque você tem um recurso que ele não tem, você tem uma ferramenta que ele não tem, você tem algo, uma arma secreta que o outro não tem. Então isso faz de você um favorito. Diga, eu sou um favorito, porque eu tenho acesso à oração. E quem tem acesso a esse recurso poderoso de Deus, tem também algo que não deve ser descartado. A Bíblia diz em Efésios que por meio dele, isto é, Cristo Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Mas há um tipo de acesso que ele supera qualquer outro tipo de acesso, como esse que eu mostrei para você aqui agora, que é o acesso à presença de Deus, acesso à sala do trono, acesso ao reino de Deus. Porque quando Cristo esteve aqui na terra, o véu que separava, ele deixou de separar, ele foi rasgado, ou seja, os portões foram abertos, o véu que separava foi rasgado, e nós passamos a ter acesso direto a Deus, a sabedoria, a provisão e as promessas. Então, Deus, por meio do seu Filho Jesus, Ele nos deu acesso até Ele. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, meu irmão, minha irmã, cabe a nós vivermos plenamente essa liberdade. Agora, raciocina comigo aqui. Quantas pessoas têm esse acesso, mas não usam? Quantas pessoas têm passe livre para entrar na presença de Deus e não vai lá? E não usa? E não recorre a esse recurso poderoso que Deus deixou para nós? Então você precisa abrir seu entendimento e parar de sofrer, parar de patinar na vida, parar de só perder perdas e mais perdas. Você tem acesso à sala do trono, você tem a senha para entrar na sala de Deus, você é convidado pelo Senhor, e esse espaço está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveite, use esse recurso, abuse dele, no bom sentido, no sentido de que você nunca mais vai fazer nada sozinho. Aquele tipo de expressão, derrotar um gigante ou um leão por dia, não cabe a nós, gente. Eu não faço essa loucura, eu coloco tudo em oração, e Deus é quem vence as minhas batalhas. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 4 acessos que a oração te dá. O primeiro deles, o acesso à presença de Deus, tá? Lá em Efésios, em Hebreus, aliás, 10, 19, diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, quem nos deu acesso ao santo dos santos foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Antes da cruz, o acesso à presença de Deus era algo altamente restrito. Não era qualquer um que chegava na presença de Deus, não. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ordinariamente, e pouquíssimas vezes, extraordinariamente, é que tinham acesso à presença de Deus. Mas quando Jesus morreu, eu disse agora há pouco, os portões foram abertos. E agora, não qualquer um, né?
aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus tem acesso à sala do trono de Deus. A presença de Deus, ela não está mais firmada num local, mas está dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Imagina um castelo com portões, melhor dizendo, trancados, e guardas rígidos nos 4 cantos. Antes de Cristo, era assim, e o homem ficava de fora, não podia entrar. Mas, agora, o rei não só abriu os portões, olha só, como ele mesmo desceu e veio até você, pegou na sua mão e falou: entra. Olha só que bênção, irmãos. Que avanço, que coisa extraordinária que aconteceu. Isso por causa do sangue de Jesus. Então, quando você ora, quando você louva a Deus com cânticos espirituais, quando você medita na palavra de Deus, você não está atraindo somente Deus, você está entrando num espaço que Ele já preparou para você, e Ele está esperando você. Essa é a ideia do acesso à presença de Deus. Jesus declarou dessa forma, para que não houvesse dúvidas alguma. Então, a oração, ela te dá acesso à presença de Deus. A oração, ela faz com que você possa acessar. Em outras palavras, Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai, ou tem acesso ao Pai, se não tiver primeiro comigo. Então, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Se você tem Jesus, você também tem o Espírito Santo que habita em você, e você tem acesso à sala do trono do Pai. Então são 3 bênçãos em uma só. Amém? Maravilha, sim ou não? Glória a Deus. A segunda coisa que a oração também nos dá acesso, é acesso à sabedoria e à revelação. Aqui também são 2 recursos que quem tem sempre estará um passo à frente dos demais. Efésios capítulo 1, e no versículo 17 e 18, o apóstolo diz: eu oro para que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Essa é a oração. A oração foi feita por nós. Que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação, irmão. Quando você tem uma vida de oração, Deus te mostra tudo. Deus te revela o que está oculto, invisível, aos olhos naturais. É impressionante. Quem ora tem acesso a uma informação secreta. O reino de Deus não é apenas um lugar de adoração, mas é um lugar também de entendimento. O reino de Deus é lugar de entendimento. A presença sem revelação, quem está falando agora sobre o acesso à presença, né? Tá, mas se você não tiver revelação, o que adianta você ter a presença? Então, depois que você está na presença de Deus, agora você precisa saber o que você vai falar com Ele. Digamos que eu te dou uma oportunidade de você falar com o governador amanhã cedo, segunda-feira de manhãzinha, tomar café com o governador do nosso estado. Isso é um privilégio, sim ou não? É um privilégio. Mas agora eu te pergunto, o que você vai falar para ele? Chega lá, depois que você tomar o café, vocês vão conversar sobre o quê? Quais são as pautas que você vai levar para ele? Ou você vai lá só para jogar a conversa fora? Você não vai com a autoridade jogar a conversa fora. Você vai para levar pedidos, você vai para levar ali propostas, você vai para levar, interceder por pessoas, reivindicações. Você tem uma pauta. Para você falar com Deus, você tem que ter uma pauta. Você tem uma pauta de oração para você falar com Deus todo dia? Eu tenho. Você precisa ter. Você não pode chegar na presença de Deus, irmã, assim, né?
de mãos vazias, de mente vazia, sem ter nada para perguntar, sem ter nada para pedir. Não. Precisa ter sabedoria e revelação. Paulo, ele ora assim, para que você tenha, toda vez que você fechar os seus olhos humanos, os seus olhos espirituais sejam abertos. Então, quando você estiver orando, você na verdade está enxergando tudo pelos seus olhos espirituais, porque acesso sem compreensão é desperdício de oportunidade. Acesso sem revelação é emoção apenas, não produz transformação. Então, já que você tem acesso à presença de Deus, aproveita, porque não é todo mundo, não é toda hora que as pessoas têm esse acesso. É como você ter acesso à internet, por exemplo, mas você não sabe pesquisar. O que adianta? Você tem acesso à inteligência artificial, mas você não sabe fazer as perguntas para a inteligência artificial. Então não adianta nada. Além de você ter o recurso, você precisa também ter sabedoria, ter revelação, ter ideias, ter entendimento. Você tem conexão? Sim, está conectado. Mas e aí? Para que você quer essa conexão? O que você vai pesquisar? O que você vai trazer para esse mundo real, desse sinal virtual que você tem acesso? Quantas vezes você enfrentou decisões difíceis e uma simples palavra de Deus resolveu tudo? Você lembra de alguma situação na sua vida que você passou meses e meses pensando no que fazer e não conseguiu? Aí você foi orar, Deus te deu uma palavra. Aquela palavra foi suficiente para você resolver tudo. É assim que acontece. Esse é um dos poderes que a oração te dá. A palavra da sabedoria, a palavra de entendimento, a revelação. A sabedoria celestial, ela não vem da lógica humana. A sabedoria celestial, ela vem da comunhão com o Espírito Santo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, a oração é uma maneira de você ter sabedoria, de você receber entendimento, revelação de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Tem um versículo que fala sobre isso, Provérbios 2. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e entendimento também. Então, gente, está tudo à nossa disposição. É um recurso que você e eu pode usar agora, se precisarmos. Então, quando andamos em sabedoria e revelação de Deus, isso nos proporciona a experimentar um terceiro acesso, que é o acesso à abundância e à provisão divinas. Olha só que bênção. Quando você tem acesso e sabedoria, você também tem provisão e abundância. Glória a Deus. Deixa eu falar sobre isso agora. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então significa que quando você está diante do Senhor, você também pode contar com a provisão de Deus. Amém? Você pode contar com o recurso, você pode contar com a provisão, você pode contar com a abundância de Deus. A provisão de Deus não é uma questão de sorte, viu, gente? Mas é uma questão de acesso. Quando você for orar, cuidado para você não estar orando esperando a sorte. Vamos ver se Deus vai me abençoar. Não é se Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Não é se Deus vai jogar para cima os dados, se der certo vai me abençoar. Não, Ele vai te abençoar.
Quando você entra com uma causa na presença de Deus, você não fica esperando sim ou não, né? Sorte ou azar, não. Você vai entrar esperando a decisão que você sabe que é o caráter de Deus. Então não é questão de sorte, mas é questão de acesso. O reino de Deus é um sistema onde obediência, fé e generosidade, três coisas importantes: obediência, fé e generosidade abrem as portas. Aprenda isso, tá, pessoal? Obediência, fala comigo, obediência, fé e generosidade. Essas três chaves abrem todas as portas para você. Então, esse é um segredo que você está recebendo aqui agora da palavra de Deus. Então, qual a explicação para as portas fechadas? É falta de obediência, fé ou generosidade. Uma dessas três chaves. Porque se você tiver essas chaves, você entra em qualquer porta, porque Deus vai abrir qualquer porta para você. Deus não é apenas aquele que te dá o suficiente para você viver. A palavra aqui é abundância. Jesus não prometeu nos dar uma vida ordinária, mas uma vida extraordinária. Eu vim para que tenham vida. Só até aí já estaria maravilhoso. Mas por que ele colocou vida e vida com abundância? Então isso aí é Jesus que inventou esse negócio. Vida em abundância. Então receba. Receba essa promessa de Deus para você. De que Deus não prometeu dar para nós só o arroz com feijão não, Rose. Deus também prometeu dar o vinho para nós, amém? Que bênção, né, irmãos? Lembra lá, promessa de Provérbios 3, 9 e 10, de que os seus celeiros serão fartos, e os seus lagares de vinho serão transbordantes. Só de já ter tudo, sem faltar nada, arroz, feijão, a massa, já estaria maravilhoso. Mas Deus, né, já estará maravilhoso para nós, mas não para Deus. Deus, Ele quer ver os seus filhos desfrutando da abundância da graça e do dom da justiça, e comendo o melhor desta terra. Você tem que pensar como criança. Lembra que Jesus falou? Para você entrar no reino de Deus, dos céus, você primeiro precisa se tornar como criança. O que significa isso? Porque criança não faz cálculo, criança não faz conta, criança não faz planilha de orçamento para casa. Isso é papel de adulto, papel de pai e mãe. Criança não faz cálculo, criança não fica tomando preço. Criança ela só pede, não quer nem saber quanto é que custa. Filho é assim, criança é assim. Criança não se preocupa se a despensa está cheia ou vazia. Ela sabe que tem o seu pai, sabe que tem a sua mãe e de que nunca vai faltar. Então é essa mentalidade que você também tem que ter, mentalidade de criança. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei quanto é que Deus Ele já preparou, mas eu sei que Ele já preparou. Então, assim também nós devemos viver quando o assunto é confiar em Deus. Confia no Senhor, não duvida não. Esses dias eu estava contando um exemplo de uma irmã, que um dia eu estava no meu escritório pastoral, e ela chegou desesperada. Pastor, eu vim me confessar que eu cometi um pecado, eu neguei Jesus. Eu falei, uau, quem? Senta aí e conta a história. É porque a minha filha, ela faz faculdade na Católica. Deixei atrasar umas prestações, fui lá para negociar, conversei com a secretária, mas ela não me deu desconto. Ela me encaminhou para o diretor. Conversei com o diretor lá mais de meia hora, ele não me deu desconto. Ele falou assim, olha, esse desconto aqui, só pedindo para a Madre Superiora. E eu fui até a sala da Madre Superiora. E cheguei lá, conversei com ela, uma mulher maravilhosa. E ela pegou o papel, a caneta, já estava assinando o desconto da minha filha, quando ela me perguntou, antes de eu te dar o desconto, você é devota de qual santo? Aí na hora ela falou assim, meu Deus, o que eu vou falar agora? Aí ela falou assim, de Nossa Senhora Aparecida.
Aí a amada superior, maravilha, pegou e assinou o desconto dela, deu o papel. Ela desceu as escadas da católica chorando, se achando a pior dos crentes. Meu Deus, neguei Jesus, né? Ela foi correndo para o escritório e chegou lá, falou para mim, e eu falei, tá, exatamente, você negou Jesus. Isso que você fez foi algo vergonhoso. Ela achou que eu ia falar, não, depois você pede perdão. Não é assim não. O que você fez foi errado, você jamais deveria ter feito isso. Isso revela que você não crê em Deus coisa nenhuma. Isso aqui tudo é um teatro. Porque se você cresce realmente que Jesus, o nome de Jesus é poder, você não mentiria. Você diria o seguinte, olha, com todo respeito, né? A senhora tem a sua fé, eu tenho a minha, mas eu sou Jesus, eu sou evangélica. Isso. Eu não sei como é que Deus iria fazer, mas você ganharia o desconto, até mais, integral talvez. Mas você duvidou do poder de Deus. Naquela hora você não pensou, você pensou como carne, como ser humano. Você não pensou que existe Deus, que existe milagre, que existe um Deus que sustenta, que não te deixa desamparado. Pois orei por ela, e ela se sentiu perdoada, e disse para ela, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então, meu querido, minha querida, é só para lembrar você daquela história bíblica de Pedro, Simão. Mestre, trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Mas, sob a tua palavra, agora vai ser diferente. Eu lançarei as redes. Então, aquele ato de fé, de coragem, de generosidade e de obediência, levou Simão à maior pescaria da vida dele. Então, quando Deus diz isso aqui, irmãos, não pode duvidar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a comunhão com Deus nos abre as portas da provisão financeira e também da abundância. E é vivendo em presença, sabedoria e provisão que chegamos ao quarto acesso, que a oração ela nos dá, né? Quarto acesso, que é o acesso às promessas do reino. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Quantas você está se apropriando? De umas 5, é pouco. De 100, ainda é pouco. Você tem que se apropriar de todas elas. Procure quais são as promessas de Deus. E no momento que você encontrar uma promessa de Deus, reivindica. É promessa, então você tem o direito de reivindicar e de tomar para si. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz, pelas quais nos têm sido dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Olha que coisa bacana. Quando você tem vida de oração, você também tem acesso às promessas do reino. Essas promessas são grandes e preciosas, segundo a Bíblia está falando aqui. As promessas de Deus, elas são herança. É uma herança, é um direito. E herança, como é que você acessa uma herança? Você acessa a herança através de identidade. Não é assim? Se você provar a sua identidade, você tem direito à herança. Se você não provar sua identidade, seu DNA, você não tem direito à herança. Então, herança, a gente tem acesso através da nossa identidade. Quem sou eu? Eu sou filho do Deus Altíssimo.
Você é filha do Deus Altíssimo. E quem é filho tem direito. Tem ou não tem? Filho tem direito. É um negócio muito forte isso. Você pode conviver com a pessoa a vida inteira, mas se você não tem nenhum vínculo de identidade com a pessoa, você não tem direito a nada. Agora um filho pode ter passado a vida inteira longe, na hora que ele aparece ele tem direito a tudo. Impressionante isso. Por causa da identidade, por causa do vínculo. As promessas do reino não são como um sonho distante para nós, nem deveria ser, irmãos, mas uma realidade para quem está ali, vivendo debaixo do senhorio de Cristo. Para aquela pessoa que está ali, colada em Deus, a minha alma apega-se a Ti, Senhor. As promessas de Deus são para essas pessoas que estão ali grudadas o tempo todo. O próprio Deus diz: será que Deus não vai fazer justiça para aqueles que oram dia e noite? Claro que vai. Senão não faria sentido. Um herdeiro, ele não precisa implorar para receber o que já é dele por herança. Não precisa implorar. Por quê? Porque aquilo lá já lhe pertence. Então, eu declaro em nome de Jesus para vocês, todas as promessas de Deus, como fez um determinado pastor, que contou aproximadamente 7.000 promessas. Segundo o texto bíblico, promessas grandíssimas e preciosas, elas já são direito de vocês, já são herança do Senhor. Você não precisa implorar, você não precisa fazer por merecer, porque na vida de oração, aquelas pessoas que não têm muito vida de oração, quando elas vão orar, enquanto você ouve ela orando, você percebe que ela está tentando convencer Deus, tentando mostrar para Deus que ela merece. Não precisa disso. Você só precisa dizer quem você é, o que é direito seu. E chega diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não precisa de falar muito, você só precisa se posicionar diante de Deus. Porque o herdeiro, ele também não recebe herança quando é criança, já viu isso? Ninguém também vai dar uma herança grande para um menino, uma criança que não sabe o que fazer com aquilo. Se você é filho de Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Se você é filho de Deus e você tem uma herança, Deus só vai te dar essa herança o dia que você amadurecer. Amém? Recebeu aí? O dia que você amadurecer, Deus vai te dar a herança. Mas enquanto você for criança na fé, enquanto você for menino, menina, você não vai receber. Então você tem que orar para Deus te dar maturidade, para que você não possa fazer mal com aquilo que Ele vai colocar na sua mão, mas para que você possa fazer o bem com aquilo que Ele vai colocar na sua mão. Então, Abraão, por exemplo, ele esperou muitos anos. Ele esperou muitos anos. Mas ele confiou naquilo que ele esperava, e ele viu com seus olhos o impossível acontecer. Porque creu num Deus de promessas. Então, eu estou falando nessa manhã aqui com vocês sobre um Deus de promessas, que é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de promessas. Romanos 4:20. Então, meu querido, minha querida, Deus, Ele está chamando você para viver uma vida de oração. Ou seja, para você ter acesso a Ele. Por isso não justifica você viver uma vida distante de Deus. Você tem que viver uma vida próxima de Deus. A missão da nossa igreja está lá na parede do hall de saída, é trazer os de longe para perto de Deus. Trazer os de longe para perto de Deus. Então, o seu lugar é perto de Deus e não longe de Deus. O seu lugar é ali, o tempo todo, aos pés do Senhor, sentindo o calor da presença de Deus, sentindo o cheiro
da presença de Deus, tocando nas suas vestes. Então o seu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento próximo e não distante. É de fato algo conhecido de nós, que tem muitas pessoas que vivem um relacionamento à distância com Deus. Tem crentes que só oram quando está tudo perdido, quando não tem mais jeito, aí ele vai orar. Não, a oração não é o último recurso, a oração é a primeira atitude. Quando você estiver diante de uma situação difícil, o que você tem que fazer? Orar. Tem que fazer, é orar. E para finalizar, tem uma expressão que a gente às vezes fala sem sabedoria, mas deve refletir, não falar de novo. Aquela expressão de que, vai lá, o não você já tem. Não tem essa expressão? O não você já tem. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que o sim você já tem. Amém, irmãos? Está escrito, eu vou ler para você aqui, ó. Pois quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Então quando você for orar e reivindicar uma promessa de Deus para você, eu digo já para você, você já tem o sim de Deus, então vai lá. Uai, se eu já tenho o sim de Deus, o que eu estou esperando aqui? Que eu ainda não fui na presença de Deus. Então, Deus, Ele está chamando você para viver aqui, ó, do lado dele, do ladinho de Deus. É aí onde você deve estar. Amém? E se você ouviu essa palavra nessa manhã, e se você concorda com ela, eu creio e declaro que o seu acesso já está garantido. Deus já te deu o seu acesso, tá? O seu crachá já foi preenchido com o seu nome, sua pulseirinha já está lá no lugar para você só chegar e pegar e colocar no pulso e entrar. Porque a porta está aberta, o véu já foi rasgado, o Espírito já habita em nós, mas precisamos entrar, precisamos acessar a sala da presença de Deus. Deus te chama para entrar e pode usar o nome de Jesus. Estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui porque Jesus conquistou esse direito para mim. Eu estou aqui porque Jesus me credenciou para estar. Então, irmão, minha irmã, diante de tudo que você ouviu hoje, você não pode ter mais dúvidas do poder da oração. Está faltando a presença de Deus? Vai orar. Está faltando revelação e sabedoria? Vai orar. Está faltando provisão e abundância? Vai orar. Está escasso de promessas, resposta de oração? Vai orar. Assim o Senhor tem dito para nós. Por isso eu creio nessa palavra, por isso que eu vivo essa palavra e eu ministro na vida de vocês, tá? Vocês têm tudo está à disposição de vocês. Você não precisa nem sair de casa para você ter tudo. Lá dentro da sua própria casa, você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e mandar ver. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu
Senhor lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te amar. Levante as suas mãos e diga isso, vamos. Ele é